Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como eu faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Bruno, bem-vindo ao Scout Talks da ProScout. É um gosto enorme ter-te aqui connosco, o campeão nacional do Oman, pelo Al-Seb. Bem-vindo e vamos falar certamente sobre o teu percurso e sobre a tua experiência aí no Oman e também no Médio Oriente. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. É sempre bom partilhar um bocadinho da nossa experiência, um bocadinho daquilo que são as nossas ideias e estas passagens pelo Médio Oriente são sempre sui generis. Vamos conversar obviamente um bocadinho sobre todas elas ou algumas delas. Agradecer também o facto de ter esta oportunidade de conversar pela primeira vez convosco. Já vos sigo há algum tempo e obviamente que é sempre um prazer não só hoje estar a partilhar, mas também ouvir tudo aquilo que todos têm partilhado ao longo deste tempo. E pronto, em relação à minha situação na época desportiva que findou, obviamente que tanto eu e o André estamos amplamente satisfeitos, porque a verdade é que o SIP Club acabou por se tornar pela primeira vez na história campeão, e foi sem dúvida, atendendo a que também foi uma época sui generis, foi uma época diferente, uma época de pandemia. A paragem obrigou-nos efetivamente e colocou em causa, até eventualmente, até certo ponto foi colocada em causa a possibilidade de haver continuidade do campeonato e dele terminar, o que para nós acabaria por ser um bocadinho ingrato, uma vez que depois de tanto esforço e depois de um percurso imaculado em termos de liga, estar a 3 jornadas do fim e ao fim e ao cabo poder eventualmente, porque corremos seriamente esse risco de ver gorada a hipótese de ser campeão, pelo menos no campo, até mesmo eventualmente na secretaria, à semelhança do que aconteceu em alguns países, em que pura e simplesmente as respectivas federações não homologaram o campeonato e portanto não designaram nem atribuíram o campeonato aos primeiros classificados. Os países onde efetivamente isso aconteceu, mas para nós o ideal foi realmente que houvesse continuidade. Penso que fomos dos últimos ou o último país, exceto a Indonésia. Creio que a Indonésia as coisas nem retomaram, mas também o campeonato lá tinha acabado de começar. Mas fomos o último dos países a retomar e terminamos só dia 1 de dezembro, salvo erro, a Liga, e portanto foi realmente um ano sofrido também por esta espera e por esta demora, mas realmente foi duplamente saboroso também, porque além de ter sido a primeira vez do clube na sua história, em 48 anos de história, foi também o nosso primeiro título enquanto no futebol sénior, enquanto treinadores, e portanto obviamente que é um motivo de satisfação enorme. Claro. Antes de mais, agradecer também as palavras aqui pelo que temos vindo a fazer pelo nosso trabalho na ProScout. Mas antes de entrarmos aí na realidade do SEB Club, gostava de perguntar, ir um pouco mais atrás e que me explicasses como é que inicias a tua carreira ligada à área do treino. Eu joguei futebol até
penso que até hoje 21 anos, 21 anos, e apesar de nos últimos 2-3 anos, obviamente, quando passei a sénior, joguei num nível mais baixo, infelizmente a qualidade como jogador não era assim tão grande, a vontade era maior do que a qualidade, e também talvez por isso, não é? Foi de forma inteligente, segui os estudos, formei-me em Educação Física e Desporto, fiz também uma nessa mesma área, em treino de alto rendimento, com opção de futebol, e simultaneamente fui tendo o cuidado de me formar enquanto treinador, fui treinando os cursos respectivos da Federação Portuguesa de Futebol, sou treinador UEFA Pro, além de outros tipos de formações que acho que eram importantes tirar, no sentido de me apetrechar melhor para o exercício da função. A verdade é que quando terminei o meu curso, no ano em que terminei o meu curso, estava já eu a jogar numa equipa que jogava na primeira divisão distrital da Madeira, que era uma equipa composta essencialmente por jogadores da Universidade da Madeira. O nome do clube era exatamente esse, era a Universidade da Madeira. E na altura, porque também estava a terminar, acabei por entender continuar a jogar, porque assim conciliar os estudos e continuava a também fazer uma coisa que gostava muito. Pois embora o meu não é, a consciência também me dizia Claro. que e a lógica seria enverdar, já que não deu para ser jogador, não é? Pelo menos treinador vamos ter que ser, não é? E portanto o chip já estava voltado para aí, porque tinha consciência que realmente não tinha qualidade para ser jogador profissional, mas sabia que podia reunir condições para fazer uma carreira enquanto treinador. E portanto o objetivo e a meta passou a ser essa já nos últimos anos da minha formação enquanto estudante e também enquanto treinador. E quando acabei o curso, na altura surgiu um convite para abraçar um projeto na União Desportiva de Santana com o treinador Lino Gonçalves. Na altura a Madeira tinha cerca de 4 ou 6 equipas na terceira divisão nacional. Penso que era Série E na altura, haviam várias séries, e abracei o projeto com muito agrado, auxiliei o Lino, embora as coisas tenham corrido relativamente bem, saímos de forma prematura em dezembro ou no final de dezembro, portanto não terminamos a época, e na época seguinte, surge então um convite para trabalhar com o Leonardo Jardim, porque a pessoa que eu estava a auxiliar como adjunto, o José Barros Araújo, que ainda hoje é elemento e adjunto, elemento da equipa técnica do Leonardo Jardim, normalmente trabalha sempre com ele, tem trabalhado pelo menos nos últimos anos nos projetos que ele tem abraçado. Na altura tinha sido, antes de ele ser adjunto do Leonardo, tinha sido treinador principal e eu tinha sido jogador dele exatamente nessa equipa da Universidade da Madeira, e conhecia muito bem, conhecia o meu perfil, conhecia a minha personalidade, sabia que eu estava a estudar, e na altura eles quiseram reforçar a equipa técnica e pronto, surgiu o convite para conversar com ele e com eles. Gostaram do perfil, as coisas acabaram por se concretizar, felizmente, e foi obviamente uma experiência enriquecedora, porque no meu início de carreira, talvez sei lá, com 21, 22 anos, estar a trabalhar com o Leonardo Jardim, obviamente que para mim, embora ele também é início de carreira, porque enquanto treinador principal, ele na altura tinha 31 anos, salvo eu, portanto 30, 31, também treinador jovem, também começou jovem como eu, já tinha alguns anos de auxiliar, de adjunto, mas que já era, creio eu, a segunda ou terceira época como treinador principal, começou muito, muito precocemente ele, nos séniores, e obviamente que na altura destacava-se já, apesar da sua tenra idade, destacava-se já pela sua capacidade de organização, pela sua liderança, carismático, mas também, e se há coisa que me recordo, tinha a ver com a capacidade que ele tinha de, no jogo, mexer nas peças, no sentido ou de reforçar aspectos defensivos ou no sentido de reforçar aspectos ofensivos e, no fundo, explorar debilidades do adversário. E mexia normalmente nas pedras certas, porque
porque a capacidade que tinha de leitura do jogo era qualquer coisa. Pronto, eu achei fora do normal, porque normalmente ele mexia, fosse num sentido ou no outro, e as coisas resultavam. Normalmente quando se mexe é no mínimo para manter, diminuir não, acrescentar sempre que possível. E o que era um facto, a olhos vistos, é que as coisas resultavam, a equipa normalmente acrescentava, agregava valor, e obviamente que foi um ano muito importante para mim. Muito bem. Tu, em 2011, 2012, acabas por rumar depois também à Arábia Saudita para seres treinador adjunto de uma equipa técnica espanhola. Como é que se dá este convite? Antes disso, fui rumar à Arábia Saudita para trabalhar com o Tony, o ex-treinador do Benfica. Sim. Na altura, a equipa técnica era composta pelo Tony, como treinador principal, o Vítor Campelos, que treinou o Moreirense recentemente e esteve no Altahan, enquanto treinador principal, e o Paulo Grilho, mais 2 adjuntos locais. O Paulo Grilho é o treinador do guarda-redes que nos últimos anos tem acompanhado o Paulo Sousa no staff técnico, como treinador do guarda-redes. Pronto, isso foi a minha primeira experiência no Médio Oriente. Foram, creio, 4 ou 5 meses, salvo erro. Depois disso, acabei por voltar ao Médio Oriente para auxiliar um desses adjuntos locais que tinha estado nesse staff da equipa técnica do Etihad. Abraçou um projeto de segunda liga, o equivalente à nossa segunda liga, Division 1 lá, e no Jeddah Club, e convidou-me, porque já conhecia o meu trabalho. Na altura, o Tony abraçou um projeto no Irão, no Tractor, como todos nós sabemos. Tinha a intenção de me levar, mas o pressuposto estava já preenchido, até porque ele levou pela primeira vez o filho para trabalhar com ele. E, portanto, no fundo acabou por ocupar, e compreensivelmente, a minha vaga. E, portanto, nessa altura fiquei sem nada e surgiu então este convite, decidi abraçar. Tive 2-3 meses lá, entretanto saímos também de forma prematura, mas passado um mês volto à Arábia Saudita, e sim, para a equipa olímpica, para o Sub-23, e estava na altura um treinador que é o Banhat San José, um espanhol, estava na equipa Sub-23, passou ele para a equipa principal, onde estava o Raul Caneda, também ele espanhol. E, portanto, a minha interseção, no fundo, com os espanhóis foi aí nesse período. Ou seja, quando há a passagem do Banhat para a equipa principal, o clube atravessava um período, uma crise financeira muito grave, sem precedentes, as coisas muito complicadas, muitos meses sem receber, e o Banhat tinha na altura também 31 ou 32 anos, estava a começar, inclusive, não tinha acabado de começar no futebol sénior, porque ele era um treinador que vinha da formação ele é do País Basco, da Real Sociedade, tinha estado na formação, vinha do futebol de praia, tinha estado 1 ou 2 anos nos iniciados e nos juvenis, e depois, na altura, o Raul Caneda levou para lá, para o Etihad. Entretanto, ele sai e a aposta acabou por ser uma aposta interna, e quando o Banhat entra, eu assumo os Olímpicos. Na altura, também foi um período que acabei por, visto que o campeonato dos Olímpicos acabou passado 2 ou 3 meses, e eu ainda tinha, portanto, eu tinha mais algum tempo de contrato, ainda acabei por ficar mais de 3 semanas ou um mês lá na Arábia Saudita, e nesse momento, inclusive, acabei por colaborar um bocadinho com o Banhat, porque na altura ele não tinha ninguém na parte da análise dos adversários, e então eu, como estava lá, ofereci-me para ajudá-lo, porque a equipa, apesar de estar também em termos de liga muito mal classificada, estava a fazer, ou tinha passado na altura aos oitavos, aos quartos de final da Taça do Rei, que é para eles a competição mais importante, e eu entendi que se calhar podia dar o contributo e auxiliá-lo nesse sentido. Felizmente a equipa acabou por ganhar a Taça do Rei, portanto eu colaborei com ele nos últimos 2-3 jogos de liga, e no que faltou de taça neste caso do Rei, e pronto, a nossa ligação, a primeira ligação foi essa, depois voltei a trabalhar com eles, já podemos ir mais adiante, porque após os meus 2 anos aqui entretanto em Portugal, claro, treinei outros clubes, evidentemente, mas passado algum tempo voltei a trabalhar poucos meses, durante praticamente a última metade da época,
aqui há 2 anos atrás com o Banhato, quando ele assumiu o Al Nassr dos Emirados. Claro. Portanto, ele já me havia convidado quando ele assumi o Bolívar da Bolívia, só que na altura eu estava no projeto Trofense, faltavam cerca de 2 meses para terminar o campeonato, também estávamos numa fase decisiva, e além do ponto de vista desportivo estarmos numa fase decisiva e de ser ingrato estar a deixar o projeto e injusto também para os jogadores, não só para eles, mas pela relação que tínhamos como grupo, entendi que não podia fazer isso, e a minha mulher também estava grávida, e Claro. não estava grávida, tinha acabado de ter a minha filha, portanto estava numa situação complicada, longe, na Madeira, e convinha sempre que possível, tanto próximo, deslocava-me de avião e atenuava um bocadinho as coisas, e para mim também era importante nessa primeira fase da parte da minha filha. Portanto, a minha experiência na Arábia, ou as experiências na Arábia, tiveram que ver com isso, basicamente. Pronto, e tu depois regressas a Portugal, assumiste o projeto do Braga B, estiveste também no Trofense, no Merlinense, e na época de 2017, 2018 surge o convite do Al Nassr, do Oman. O que é que leva um jovem madeirense a ir conquistar o Médio Oriente no Oman, e como é que surge também esta proposta? Foi certamente de forma algo inesperada. Eu, por acaso, contactei com uma pessoa que já tinha trabalhado em Oman, porque na altura saí do Merlinense, e pronto, dei-lhe conhecimento que eu tinha saído do projeto Merlin de forma precoce, e obviamente que tinha todo o interesse, até porque já tinha passado pelo Médio Oriente, entendi que poderia ser uma porta eventualmente regressar, não é uma porta para retomar a carreira. E ele na altura falou-me que e todos nós sabemos, se há mercado que é volátil é o mercado do Médio Oriente em relação a treinadores. Hoje em dia já não é só no Médio Oriente, mas a verdade é que a margem que se dá aos treinadores é muito curta, ou se ganha, porque senão 2 jogos, 3 jogos no máximo estamos fora, e o campeonato tinha acabado de arrancar, tinham 4 ou 5 jornadas, e ele pôs-me em contacto com uma pessoa que já lhe tinha pedido treinadores, para aqui, treinadores europeus para entrar neste mercado. E quando falei com essa pessoa, ele disse-me que as coisas aqui tinham praticamente começado, mas que havia 3 ou 4 clubes que podiam mexer, porque não tinham começado nada bem, que se calhar mais 1 ou 2 jornadas a coisa ia mexer, se houvesse alguma situação que me contactava, e pronto, e assim foi. Ou seja, passada uma semana de ter saído de Merlin, surge uma abordagem, que depois acabou por se concretizar, do Al Nassr. Abracei o projeto, um clube também que tinha sido campeão em 2013, 2014, mas que desde então também atravessava uma crise financeira enorme, gigante mesmo, dificuldades muito grandes, e que em termos de classificação, nos últimos anos, tinha andado muito aquém daquilo que tinha sido o título que tinham conquistado em 13-14. De modo que era um clube que procurava melhorias do ponto de vista desportivo, o que não é fácil, principalmente quando existe crise financeira pelo meio. Claro. A verdade é que nós viemos, claro que o facto de conhecer o meio e conhecer o contexto facilitou, a minha adaptação foi rápida. Nós começámos logo, e o nosso calendário era muito complicado na altura, começávamos fora com o segundo classificado, acabámos por empatar e entramos à 6ª jornada, salvo erro. Depois apanhávamos o primeiro classificado, que foi campeão nesse ano com recorde de pontos na história da competição. Sim. O Suei, uma super equipa. Acabámos por ganhar em casa por 2-0. Foi a primeira derrota deles no campeonato, eles só tinham ganho todos os jogos disputados até então, portanto foi um arranque bom. Pois embora no nosso terceiro jogo tínhamos perdido contra o Dofar, que também era o clube que tinha sido campeão, e é um clube que, com história, é o clube mais titulado, ou se não é o mais titulado, é provavelmente o segundo mais titulado aqui em Oman. E foi curiosamente o clube com o qual lutamos esta época no CIP, taco a taco, até a última jornada, pelo título. Mas as coisas correram bem, desportivamente. Nesse ano chegamos à final da Taça da Liga. Perdemos com um gol muito duvidoso a 3 minutos do fim, do prolongamento. Estava 1-1 e acabamos por perder 2-1.
mas chegámos a uma final. Fizemos a melhor classificação dos últimos 6 anos até então, que foi o terceiro lugar no campeonato. E pronto, surgiu o convite para renovar. Nós acabamos, apesar de tudo, por renovar, com muitas reticências, porque sabíamos que as coisas, a tendência era para piorar financeiramente e obviamente que também corríamos riscos do ponto de vista desportivo e não queríamos manchar a imagem que tínhamos deixado, mas a verdade é que também não surgiram projetos assim nada de especial e então entendemos que se conseguíssemos pelo menos manter 60% do plantel ou 50% do plantel já não seria mau e poderíamos eventualmente no mínimo tentar fazer parecido, ok? Claro. Embora claro a nossa ambição fosse sempre fazer melhor. A verdade é que voltamos, as coisas correram bem, cada vez pior financeiramente, melhor desportivamente, paradoxalmente, o que nem sempre é fácil, muito menos nestas condições. O problema é que a crise financeira agravou-se. Nós completamos a primeira volta, foram 13 jogos, só perdemos um jogo. Estávamos em segundo lugar com o melhor ataque, ou o segundo melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. E a verdade é que acabamos por ser porque realmente não havia condições. Não havia condições, tinha os adjuntos sob minha responsabilidade, não recebiam. Eu, com uma filha, como deve de imaginar, já passado um ano com muitas dificuldades financeiras da primeira época cá, e a receber 3 em 3, 4 em 4 meses é impossível. Claro. A nossa motivação, claro, começou a esvanecer e nós vimos que a segunda metade do campeonato, que as coisas só iam piorar do ponto de vista financeiro e já havia muito descontentamento em relação aos jogadores, não connosco, mas com a direção e muitos incapazes e nós entendemos que era um momento certo para, embora nos custasse, porque estávamos bem classificados e creio 4 ou 5 pontos do Alfar. Embora tenha consciência que ia ser difícil, muito difícil, nem era esse o nosso objetivo, não era ser campeões, porque tínhamos consciência que isso era impossível. A verdade é que decidimos abandonar e foi então aí que aparece a tal situação do Al Nassr. O Banhate na altura chamou o Al Nassr, convida-me. Não foi, obviamente que financeiramente foi mais vantajoso, mas não foi o que eu tenho dito, foi o Médio Oriente foi chão que já deu uvas, do ponto de vista financeiro já não é bem aqui que as pessoas pensam, mas obviamente eu sabia que era um clube cumpridor e obviamente ia ganhar mais. Minha vontade não era propriamente voltar a assumir como adjunto ou voltar ao papel de adjunto, mas o compromisso também foi pelo menos chegar até a final da época nessa situação, até porque o Banhado também sabia que eu estava a trabalhar como principal e tínhamos que ver se nos encaixávamos a trabalhar, porque depois de eu estar como principal há alguns anos, eu também queria perceber se me sentia bem e útil nessas funções e se nós encaixávamos e se havia sintonia entre nós. E pronto, abraçamos o projeto, mas depois também as coisas em termos de resultados não foram o esperado e o treinador acabou por não continuar para a época seguinte, portanto acabou por ir abraçar um projeto na Europa, assumir o European. Eu, entretanto, também apareceu-me um projeto para assumir e voltar a principal e eu entendi que podia ser uma porta para voltar a principal e entendi que seria o melhor projeto no momento e pronto, e acabei por enverdar novamente pela carreira de principal, pronto, que é verdadeiramente o meu objetivo. Claro, eu ia perguntar, tu estiveste no Al Nassr, depois foste essa experiência novamente na Arábia e depois surge então o convite do SEB Club. Ou seja, tu passas do Al Nassr, que apesar dos problemas financeiros que tu referiste, era um clube que já tinha história, que já tinha vencido a Liga por 3 vezes, para um que nunca tinha vencido. Como é que foi essa mudança e o que é que te convenceu depois nesse projeto do SEB Club? Eu, antes de iniciar essa época desportiva, já tinha estado em contato com as pessoas do clube, mas na altura queriam que viesse sozinho e eu simplesmente recuso-me a trabalhar sozinho. Porque o meu trabalho e o meu sucesso não depende apenas e só de mim. E nem eu consigo, enquanto treinador principal, da minha forma de trabalhar, não consigo trabalhar sozinho, é impossível, é impensável. Portanto, simplesmente recusei. Depois voltei a ser contactado no final de outubro. Na altura o vice-presidente contactou-me, perguntou-me se tinha acompanhado e eu disse, obviamente que sempre, tenho ligação ao futebol, ao Manita e obviamente que às vezes acompanho alguns jogos. Perguntou-me se conhecia a equipa e os jogadores, disse que sim, que já tinha visto pelo menos 2 jogos deles.
Claro. E ele perguntou-me o que é que eu achava, se achava que conseguia fazer um bom trabalho e quem sabe lutar pelo título. Eu disse, pá, se for para aí, embora o clube tenha vindo da segunda divisão, se for para aí, o clube tem alguns bons jogadores e conheço bem o campeonato, eu não posso prometer que vou ser campeão, mas certeza que vou tentar fazer os possíveis e impossíveis e confio no meu trabalho, vou sempre deixar levar alguém para me auxiliar, da minha confiança, vamos fazer os possíveis e impossíveis para tentar lutar até ao fim e tentar, quem sabe, fazer história. Pronto, fui esta a conversa. Convenci-os, eles entretanto vêm, trouxeram lá, deixaram trazer pelo menos um adjunto, trouxe um André Jasmins comigo, também é um madeirense, que já me tinha acompanhado em projetos anteriores, e a verdade é que as coisas correram bem. Melhor era impossível, praticamente, porque é um facto que fomos eliminados no nosso primeiro jogo da Taça do Sultão, precisamente contra o Dofar, mas tínhamos viajado na véspera, ou seja, nós tivemos um treino, viajamos, direto dei um treino, fomos jogar, aliás, não, dei 2 treinos, dei eu no dia que cheguei de direto, descansei 2 horas depois de viajar desde a Madeira, foi mais de 24 horas, dei um treino, orientei um treino, mal conhecia alguns jogadores, alguns conhecia, outros não, muito difícil. Viajamos no outro dia para Salala, orientei mais um treino, o treino antes do jogo e jogámos. Ainda por cima tivemos a infelicidade de nos vermos reduzidos a 10 unidades logo aos 10 minutos de jogo, por expulsão, uma agressão de um jogador nosso. Ainda por cima com o Dofar, que é o crónico e era o campeão em título. Também nessa época anterior, com recorde de pontos, o recorde de pontos que o Sueco tinha batido no primeiro ano, o Dofar tinha batido no ano anterior. Ou seja, e manteve 90% do plantel. Sendo que desses 90% do plantel, todos os jogadores de seleção nacional. No 11 do Dofar encontramos 7 ou 8 jogadores que são titulares da seleção. Pronto. E portanto não era fácil, e muito menos com 10 jogadores. Mas a verdade é que depois, quando começamos a Liga, passado uma semana e tal, já estávamos a jogar para a Liga, a partir daí foi sempre a ganhar e empatar. Nós tivemos 19 jogos consecutivos, nós não perdemos. Tivemos 19 jogos consecutivos sem perder. Pois era isso que eu ia perguntar agora. E obviamente que à medida que o tempo foi passando, não só nós fomos acreditando, os jogadores foram acreditando, a estrutura foi acreditando e passou-se do sonho à realidade. Era impensável, atendendo à diferença de potencial das duas equipas, e principalmente numa fase mais precoce da época, era impensável o Cip ser campeão, até porque tinha vindo e tinha estado 3 ou 4 épocas na segunda liga, tinha acabado de subir divisão, e obviamente que isto é quase inédito, não é? Embora haja casos de sucesso deste género, de clubes que sobem de forma sucessiva, mas depois subir de forma sucessiva e chegar à primeira liga e ser campeão não é muito normal. Claro. Portanto, não direi que é histórico, porque sinceramente tenho desconhecimento de causa, mas teve um sabor obviamente especial. Foi um regozijo enorme para nós, claro. Sem dúvida. E era isso que eu ia perguntar a seguir. Vocês foram campeões de forma brilhante, tiveram uma série impressionante de 19 jogos sem conhecer o sabor da derrota, 14 jogos sem sofrer golos. Explica um pouco como é que foi o processo de tornar um clube sem títulos, que vinha da segunda divisão, num clube vencedor. Ou seja, como é que era o contexto do clube e do projeto em si, para quem não conhece naturalmente a realidade do Médio Oriente e especificamente do Oman. Tudo aqui é complicado no Médio Oriente. Só quem esteve realmente no meio tem consciência de quão difícil é conquistar um título. Em todo o lado é difícil, aqui em particular, porque é uma cultura completamente diferente. Tínhamos uma coisa a nosso favor, que era a estabilidade do ponto de vista dos salários, porque religiosamente, curiosamente aqui o meu salário era inferior do que no Alnada, mas pelo menos recebia todos os meses. Claro. E isso para nós é uma segurança, para os jogadores é uma segurança, para quem tem família é uma segurança, e dá-nos outro tipo de estabilidade, porque basicamente nós só temos que nos focar naquilo que é o treino e naquilo que é o jogo. E, portanto, em vez de estarmos a pensar e nos desgastar e a perder energia com coisas extra-futebol, não. Nós focamos apenas e só naquilo que é o essencial para nós. E quando assim é, evidentemente com espírito de sacrifício, porque para nós também foi muito árduo. Nós, tempo livre, praticamente pouco ou nenhum, porque é muito complicado. A nossa equipa técnica era só um treinador de guarda-redes local,
Inicialmente até tinha um auxiliar, um adjunto local, mas também entretanto puxei. E era só eu e o André. Para quem filma os próprios treinos, não todos, mas alguns. Para analisar treinos, para analisar os próprios jogos, para analisar os adversários, para fazer montagens de vídeos, para preparar treinos. Isto é muita coisa. As pessoas não têm noção. As pessoas não têm noção. Mas felizmente fomos bem recebidos pelos jogadores. Isso também foi importante. Houve uma empatia muito grande entre nós e obviamente que depois as nossas ideias conseguiram passar com relativa facilidade, também porque os resultados foram acompanhando. E é aqui e em todo o lado, independentemente de ser no Médio Oriente ou não. Quando os resultados acompanham, fica sempre mais fácil de passar aquilo que são as nossas ideias e aquilo que são as nossas convicções, não é? Porque a verdade é que se calhar se não começássemos a ganhar, provavelmente o que iria acontecer é que se calhar algumas das ideias que nós queríamos passar provavelmente poderiam não passar tão facilmente. Poderia haver ali alguma barreira ou uma barreira maior do que aquilo que realmente nós constatamos. Mas apesar de tudo, indo um bocadinho mais a fundo da sua questão, uma das coisas que nós achamos essencial, e você tocou no ponto, 14 jogos sem sofrer golos, e nos 19 jogos só sofremos 6 golos, o que é obra, e isso deve que vem muito com uma estratégia da nossa parte, porque nós entendemos e nós conhecemos muito bem o Médio Oriente. Nós somos treinadores com uma mentalidade muito ofensiva e gostamos de ter bola, construir desde trás, mas sabíamos que o mais difícil neste momento era preparar a equipa para o momento da perda, porque naturalmente aqui as equipas que são mais desorganizadas, o nível de futebol não é o mesmo que na Europa. O que acontece é que nós entendíamos que se estivéssemos bem preparados, até porque nós íamos ser uma equipa muito ofensiva, nós para sofrermos menos gols tínhamos que ser, e aqui os jogos partem mais cedo, partem muito cedo, nós tínhamos que ser muito eficazes na transição defensiva. Então tínhamos que estar bem posicionados para a nossa transição defensiva e tínhamos que saber o que fazer em cada momento. E isso foi uma das teclas que batemos mais. Talvez por isso, obviamente, os números, não é? Resultam daí os números dos 14 jogos talvez sem sofrer e dos 19 só sofrer 6 golos. Isso foi uma das coisas que nós trabalhamos mais e colhemos frutos naturalmente disso, porque obviamente quando não sofre também está sempre mais perto de ganhar, não é? Mais perto do sucesso, porque independentemente de irmos, e felizmente íamos lá muitas vezes e passávamos a maior parte do jogo a atacar. Mas isso a verdade é que mesmo que assim não fosse, se calhar num jogo às vezes indo lá 2, 3, 4 vezes podemos fazer um gol, não é? E se não sofrermos, meio caminho andado, não é? Mas pronto, nós felizmente atacávamos e éramos uma equipa muito ofensiva, muito ofensiva. Pronto, eu ia perguntar sobre essa questão do processo de treino, do modelo de jogo, porque tu também falaste da questão da cultura, de como é que se adaptaram. Acho que também já respondeste a isso agora nesta última intervenção. Há outro ponto que eu acho que é essencial e que podemos falar aqui, que é num país onde a equipa técnica, não sei se vocês falam a língua local, mas acredito que seja difícil. Ou seja, haver esta complicação, digamos assim, em termos de comunicação entre a equipa técnica e os jogadores. A nível de inglês, há questões que nem sempre passam através de um tradutor. Como é que trabalharam esta situação para chegar as vossas ideias aos jogadores e eles perceberem bem o que é que vocês pretendiam em contexto de treino e jogo? Às vezes é um empecilho, é verdade. É um empecilho, porque nem sempre a informação passa da melhor forma. Claro que às vezes há o tradutor que atenua um pouco, mas no nosso caso não tínhamos tradutor em nenhuma das experiências em Oman. Já tive no passado, mas também a páginas tantas, e dadas as minhas experiências, a facilidade que tenho em relação à língua, o qual é grande no que diz respeito àquilo que são os aspectos essenciais do jogo propriamente dito, do treino e do processo de treino. Portanto, a linguagem do futebol é universal. É universal, e eu tenho a árabe, o que é bom. Sim. Pronto. Portanto, tudo aquilo que diz respeito ao jogo eu consigo falar em árabe. Portanto, consigo passar as ideias. E isso é uma vantagem. Até porque muitas vezes não existem os tradutores, mas se os tradutores sabem a tradução, mas não percebem o jogo, a coisa pode não sair muito bem, não é?
Agora, é verdade que, por exemplo, na Arábia Saudita existe muita dificuldade, porque eu diria que, tendo os clubes altamente profissionais e que têm jogadores profissionais e que também por via disso recebem muitos treinadores estrangeiros, a verdade é que a cultura deles, a esse nível, se calhar apanhamos um plantel de 50%, 60% consegue falar inglês e consegue perceber. Por exemplo, nos Emirados, todos os jogadores falavam inglês e percebiam inglês. É só para percebermos aqui um bocadinho a diferença. Na Arábia Saudita, se calhar, se for numa Pro Liga, se calhar 50%, 60% dos jogadores percebem. Os outros não. Se calhar somos para uma Division 1, onde o nível de profissionalismo é mais baixo e o número de profissionais mais baixo. A verdade é que isso não acontece. Provavelmente só apanhamos 2, 3 jogadores que falam inglês e os outros não falam, nem percebem. Claro. E isso é muito complicado se não houver uma tradução eficaz. Sem dúvida. Mas a páginas tantas, por exemplo, nas minhas experiências, eu comecei a perceber, quando tive tradutor, que em alguns casos, pelo facto da pessoa não perceber o jogo em si, às vezes estamos no próprio treino e no próprio jogo e o feedback tem que ser na hora. Sim. Tem que ser na hora, porque senão já aconteceu, já passou, já acabou, já não há forma de resolver o problema. E então, eu a páginas tantas entendi que tinha que abdicar do tradutor e só utilizava o tradutor para coisas e conversas mais calmas, mais serenas, tudo aquilo que era dizia respeito ou intervir online no agora, no instante, era eu que dava os feedbacks. Porque senão perdia-se, não é? Perdia-se o momento e o timing. Portanto, isso foi um aspecto crucial. Outra coisa que aqui eles têm é que nós não podemos complicar muito em relação àquilo que são os exercícios. Evidentemente que temos que passar as nossas ideias e durante os exercícios com regras claras, regras simples, porque senão é muita informação para eles. E se já existe a dificuldade aqui da linguagem e da comunicação, se houver mais regras e se for menos perceptível e mesmo menos entendível, a coisa fica ainda mais difícil. Portanto, há que ter esse cuidado. Portanto, isso é que é o essencial. Isso é que é o essencial. Porque senão é muito mais difícil passar as nossas ideias e as informações que queremos passar. Sem dúvida. A minha pergunta era mesmo nesse sentido. Agora, falando de outro aspecto, também nos toca muito, porque nós somos uma empresa de consultoria de scouting, gostava de perceber qual é que é a importância que vocês deram ao scouting no vosso projeto e como é que foi feito o processo de identificação e seleção de jogadores. Isto porque tu disseste que conhecias alguns jogadores, não todos, quando chegaste, o clube tinha vindo da segunda divisão, como é que prepararam a equipa para ter os jogadores que precisavam para encaixar naquilo que era a vossa ideia de jogo, o vosso modelo, e também atacar aquilo que eram os vossos objetivos? Nós tivemos um handicap, nós chegamos com a carruagem em andamento. Portanto, nós chegamos, já existia plantel, não é? A equipa já estava a disputar a liga e a janela de transferência estava fechada. Reabrir-se, evidentemente, em janeiro, o mercado de janeiro, dezembro de janeiro, e aí ajustámos. Fomos buscar dos jogadores, conhecíamos dos jogadores que jogaram em Portugal, um português e o outro não, ou outro com dupla nacionalidade, sim. E acabamos por reforçar através de recorrendo ao mercado estrangeiro, ao mercado externo, acabamos por reforçar aquilo que entendíamos serem as lacunas mais evidentes, não é? Em relação a esta nova época, a coisa foi um bocadinho diferente, porque apesar de nós termos começado, a verdade é esta: nós só renovamos o contrato, posteriormente, ou seja, quando nós renovamos o contrato, o clube já tinha contratado alguns jogadores. Não sei se me fiz entender. Sim, ou seja, não estou aqui a criticar as escolhas, nem pouco mais ou menos, até porque, pelo menos em algumas delas, eu acho que até foram escolhas acertadas. E se calhar também decorrentes de alguma conversa e daquilo que eles foram percebendo que iam sendo as necessidades também para algumas conversas de passado que tiveram comigo. Agora, se calhar, entretanto, depois nós acabamos por renovar o contrato e definimos uma lista de prioridades dentro daquilo que nós entendíamos serem as necessidades, principalmente com locais, porque a pandemia, a crise pandémica também transformou-se de certa forma, ou obrigou os clubes a terem alguma contenção, e o nosso não é exceção, e então foi-me dito que não poderia buscar ninguém ao estrangeiro. Portanto, nessa medida, só se renovou o contrato com o nigeriano que cá estava, ok? E o resto foram os jogadores locais, no mercado local, no mercado interno. Nós definimos uma ordem de prioridades, uma vez que o orçamento não esticava,
E as coisas, desse ponto de vista, também vou ser sincero, contratamos alguns jogadores que nós indicamos, só que provavelmente a ordem de prioridades não foi a ideal, até porque nós tivemos uma lesão já grave, que é uma lesão crónica de um jogador que tem agora que fazer uma cirurgia, porque tem uma calcificação no tendão daqueles, portanto é uma lesão crónica, e tentamos de todas as formas evitar a cirurgia, mas acabamos de saber esta semana, e nós já antevíamos isso, e alertamos a direção do clube para preencher essa posição, e provavelmente vamos ter que atacar a época toda praticamente sem o lateral esquerdo de Reis, o que é grave, porque nós aqui vamos ter que jogar de 5 em 5 dias, de 4 em 4 dias, porque a época vai começar agora no dia 17, e como deve imaginar, se termina a meio de maio, e há a pausa depois em março, a pausa depois dias FIFA, são 2 ou 3 semanas, salvo erro, no mínimo, e metendo taça pelo meio, evidentemente que vai-nos obrigar a ter uma gestão muito complicada, porque se aparecem lesões, se aparecem castigos e casos de Covid pelo meio, vamos passar um mau bocado, porque é uma posição realmente que, e neste momento, o orçamento que o clube tinha disponível para colmatar eventuais necessidades acabou, não é? O budget acabou e, portanto, neste momento estamos com uma situação complicada em mãos. Mas pronto, vamos tentar fazer algumas adaptações e ver o que é que a coisa dá para tentar remediar, porque se houver ali uma lesão do outro jogador que pode lá ir fazer essa posição, a coisa pode ser complicada. Claro. Mas no geral é isto, o panorama é este. O panorama em relação ao scouting e contratações e política de contratações. E no fim ao cabo, isso é o papel do treinador, e os portugueses são muito fortes nessa área de conseguir fazer muito com tão pouco, não é? Felizmente, temos uma capacidade de adaptação em um jogo de cinto que realmente é importante, não é importante? Claro. Essa capacidade de adaptação que felizmente nós temos. Claro. Estamos a chegar ao fim do podcast, mas eu gostava de fazer 2 perguntas ainda antes de terminarmos. A primeira é relativamente ao processo de análise. Já referiste que vocês gostam de filmar os treinos, mas eu gostava de perceber como é que trabalham semanalmente a parte da análise do adversário. Se procuram dar muita importância ao lado estratégico daquilo que é o jogo e aquilo que o adversário faz, ou se tentam não alterar a vossa ideia, a vossa filosofia, e focam-se mais em vocês? Eu diria, aquilo que é o nosso processo, 80% e 20% no lado estratégico. Obviamente que analisamos o adversário e procuramos ver os pontos fortes e pontos menos fortes, onde é que eles podem ser mais voláteis, onde é que podem ter mais dificuldades, e depois exploramos. Por exemplo, o lado estratégico, nós, por exemplo, analisamos as bolas paradas do adversário, ofensivas e defensivas, e vemos onde é que eles são mais fortes, e podemos ajustar alguma coisa em função disso. As bolas paradas defensivas, onde é que eles são menos fortes e o que é que nós podemos explorar, e exploramos. Posso dar um exemplo, por exemplo, na nossa organização ofensiva, a nossa saída de bola, por exemplo, ou do pontapé de baliza ou no guarda-redes, nós tentamos identificar, por exemplo, como é que os adversários nos pressionam, ou como é que nos podem vir a pressionar, como é que nós, mediante isso, podemos criar superioridade numérica no sentido de ser dessa eventual pressão, ou se vamos bater logo, ou se vamos atrair curto, mesmo sabendo que eles estão posicionados altos para apertar no imediato. Se vamos atrair curto para depois esticar e procurar a segunda bola. Se eles não pressionam muito, mas sentimos que eles têm um lado mais fraco que o outro, saímos a construir e se atraímos a um lado primeiro, para depois conseguir acelerar e sair pelo lado contrário. Portanto, isto são tudo, não acho que, no meu entender, tem que ver mais com o lado estratégico e em nada deturpam a nossa identidade. Da mesma forma que, quando em termos de organização defensiva, na nossa organização defensiva, nós também analisamos o adversário, como é que ele vai sair a jogar. Por exemplo, no pontapé de baliza. Apertamos ou não apertamos? Como é que apertamos? As nossas linhas de pressão, na nossa organização defensiva. Baixamos ou não a nossa linha de pressão para deixar jogar, por exemplo, num lado, sentimos que um determinado lado é mais fraco que o outro. Se calhar damos esse lado para eles saírem a jogar por aí. Isto de forma muito, muito genérica. Em relação às transições, a mesma coisa. Por exemplo, se o adversário
para nós percebermos como é que vamos poder sair na nossa transição ofensiva quando nós recuperarmos bola. Por exemplo, percebermos se o adversário aperta ou não as nossas referências, os nossos extremos, o nosso ponta de lança, se o central, por exemplo, acompanha ou não, mesmo com o ponta de lança abaixo, ou se não, se dá espaço e se podemos usar o ponta de lança como homem-alvo, uma vez que entendemos no nosso modelo de jogo e na nossa ideia de jogo que no momento de transição ofensiva o ideal é que o primeiro passo seja sempre vertical, não é o mais para a frente possível, se não for o primeiro que seja o segundo, se não for o segundo que seja o terceiro, mas no sentido também de desestruturar ainda mais aquilo que já é uma equipa que tendencialmente, ou todas as equipas, no momento de transição defensiva, normalmente estão mais vulneráveis porque podem estar eventualmente mais desequilibradas. E então nós entendemos que explorando esses momentos de forma mais rápida, provavelmente podemos criar mais dano no adversário. E depois também analisamos, por exemplo, como é que o adversário quantos jogadores deixam na frente. Por exemplo, o adversário está a defender, quantos jogadores deixam na frente? Deixam um só, deixam dois. Isso para nós, em termos de equilíbrios e em termos de prevenção daquilo que depois pode ser a transição ofensiva do adversário, isso é importante para nós e isso nós aí ajustamos. Obviamente, no sentido de manter a equipa sempre equilibrada, mesmo no momento em que nós possamos eventualmente perder a bola. Portanto, eu acho que isto, para mim, é o lado estratégico do jogo. Claro. Agora, isto em nada deturpa a nossa ideia de jogo. Não vou entender. Concordo. É assim que nós funcionamos. Muito bem. Bruno, estamos a chegar ao fim deste Scout Talks. Gostava de te perguntar, tu és um treinador jovem, tens 39 anos, já referiste que renovaste agora com o SEB Club, mas quais é que são os teus objetivos a curto e a médio prazo? Em primeiro lugar, sim, nós renovamos, mas uma das condições que impôs aqui na renovação foi deixar, portanto, tenho uma cláusula no meu contrato que me permite libertar para o exterior e, portanto, surgindo alguma coisa muito boa, eu consigo com facilidade sair. E isso para mim era um pronto, atendendo à época que fizemos, as expectativas também naturalmente elevam-se um bocadinho. Somos bem tratados e temos muito prazer em cá estar, mas obviamente também temos que procurar e somos ambiciosos, queremos mais. Agora, nós sabemos que quanto mais depressa é a subida, também às vezes mais depressa é a queda e queremos fazer uma carreira de forma cimentada. Claro que se me perguntar voltar à Europa, evidentemente seria um objetivo prioritário, vendo da possibilidade de entrar num projeto. Agora, também tenho consciência que neste momento o nosso mercado, até pelo número de vezes que passamos para o Médio Oriente, o nosso mercado acaba por ser mais este, mas temos como objetivo, claramente, regressar à Europa. Claro, sem qualquer tipo de obsessão, sem qualquer tipo de pressa, porque não é entrar por entrar sim num projeto que nos dê visibilidade, num projeto onde possamos sentir que podemos acrescentar algo de importante e um projeto que, tendo em conta isso, que nos possa catapultar em termos de carreira, porque só assim é que podemos vir a cimentá-la e podemos crescer. Portanto, em termos gerais é esse o objetivo. Neste momento é esse o objetivo. Dar um passo de cada vez, mas dar passos firmes e, claro, procurar, obviamente, projetos melhores, não é? Isso é natural, perfeitamente natural. Claro. E nós, daqui do nosso lado, esperemos que isso possa acontecer e que vocês continuem a fazer um excelente trabalho de história, seja aí no Médio Oriente ou noutro contexto qualquer. Bruno, muito obrigado pela tua presença aqui no Scout Talks, foi um gosto enorme e desejamos-te as maiores felicidades a ti e à tua equipa técnica no futuro. Então, obrigado uma vez mais pelo convite, foi um enorme prazer partilhar tudo isto convosco, também desejar-vos as maiores felicidades e continuação do excelente trabalho que têm vindo a desenvolver nos últimos anos. Muito obrigado. Okay? Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!